rainhas consortes no reinado Tudor. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre aquelas mulheres que ocupavam o papel privilegiado e às vezes perigoso de rainha consorte no período Tudor. E graças a Henrique VIII houve mais delas do que deveria. Enfim, vou começar falando um pouco sobre o papel das mulheres na sociedade em geral, porque no período Tudor era bastante diferente do século XXI. Ainda não somos perfeitos em termos de igualdade, mas estamos muito próximos disso do que no século XVI. Se você fosse uma mulher no período Tudor, seria como uma cidadã de segunda classe. Simples assim. As mulheres eram vistas como inferiores em todos os aspectos em relação aos homens, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E por que esse motivo? É claro que não se esperava que elas tivessem autoridade sobre suas próprias vidas, muito menos sobre um reino. Elas não podiam herdar propriedades, não tinham seu próprio dinheiro, não tinham carreira em regra, a não ser que fossem muito diferentes ou não tivessem outra escolha. Além disso, elas eram totalmente dependentes de parentes masculinos e não tinham liberdades de ação. Consideramos que isso, em regra, também era a vida de uma rainha consorte, porém um pouco menos, já que algumas podiam ter uma certa autoridade, pelo menos dentro de suas casas reais, como na escolha de damas de companhia. Claro que a melhora aconteceu por causa de Eleanor de Aquitânia, que presidiu uma corte pela primeira vez e abriu um pouco as possibilidades para as rainhas. Ela inaugurou o que chamamos de Era de Ouro para as rainhas consortes poderosas e rainhas reinantes. Mas mesmo assim, todas elas tinham uma prioridade número 1. Dar à luz a pelo menos um filho e herdeiro, de preferência mais um ou dois sobressalentes, e isso asseguraria tecnicamente a sua posição de rainha. Bem, começando com a primeira das nossas consortes, Elizabeth de York. Ela não foi apenas a primeira rainha consorte Tudor, mas também a mais bem-sucedida, pois não teve problemas em dar ao seu marido o herdeiro homem que sua posição exigia. Mas nesse vídeo não vamos falar sobre as rainhas consortes como esposas, e sim como mulheres em si mesmas. É claro que cada uma vai ter um vídeo específico porque eu não me seguro. Mas enfim, quem era Elizabeth de York? Ela não era apenas a filha mais velha, mas sim a criança mais velha do rei yorkista Eduardo IV e sua bela esposa, a controversa Elizabeth Woodville, que era uma plebeia. A família Woodville era muito ambiciosa e amplamente desprezada. Mas para ser justa com Elizabeth Woodville, ela também sabia o que era necessário para ser uma rainha consorte e deu a Eduardo pelo menos 10 filhos. Então, Elizabeth de York era mais velha e ela teve uma infância muito turbulenta, com a coroa mudando de mãos várias vezes. Ela passou grande parte de sua vida no santuário da Abadia de Westminster, junto com alguns de seus irmãos, e ela cresceu com a consciência de que era perigoso ter sangue real. Podemos dizer que o século XV foi um dos mais turbulentos da Inglaterra, como eu já contei em alguns vídeos com a Guerra das Duas Rosas, que durou quase metade desse século. E por mais que as meninas fossem negligenciadas em regra, já que seus irmãos sempre teriam mais preferência e educação, a Elizabeth se tornou muito importante na Guerra das Duas Rosas, mesmo antes dos seus irmãos Eduardo e Ricardo desaparecerem da corte e terem sido presumivelmente assassinados. Ela esteve na corte com a esposa de seu tio Ricardo, Anne Neville, e existe até uma lenda de que ele poderia se casar com ela quando a sua consorte morreu, o que eu acho bem provável. Ricardo queria se casar novamente e entrou em negociação com Isabela e Ferdinando II de Castela para se casar com a princesa Joana. Sim, a Joana a Louca. Imagina o plot twist que seria essa relação. De qualquer forma, Elizabeth de York era uma moça muito bonita, como sua mãe, e era um prêmio a ser dado em casamento para qualquer nação, já que ela tinha o sangue mais nobre da Inglaterra. Muito mais que o Henrique Tudor, para ser sincera. Ele tinha uma reivindicação bem tênue por parte dos Lancaster pela sua mãe e a família Belford, que era um ramo ilegítimo dessa casa. E é claro que o Henrique Tudor sabia disso, tanto que sua mãe Margaret estava negociando o seu casamento com Elizabeth de York com a rainha viúva Elizabeth Woodville, mas tudo saiu do papel somente quando o Henrique acabou vencendo a batalha em Bosworth Field em 1485 e se tornou o rei Henrique Tudor, ou melhor, Henrique VII da Inglaterra.
Então, rapidamente após a vitória, eles se casaram em janeiro de 1486. Segundo o historiador contemporâneo Polidori Vertigel, Elizabeth de York era uma criatura infeliz por estar unida a um homem que era o inimigo de sua família. Mas será que Elizabeth realmente se sentia assim? A gente não sabe ao certo, mas ela sabia o suficiente de que o dever sempre vinha à frente do desejo pessoal, principalmente das mulheres. E assim, as casas de York e Lancaster foram finalmente unidas. Aí, 8 meses depois, uma criança nasceu, o príncipe Arthur. Foi bem rápido e Elizabeth de York provou seu valor e deu ao novo rei o filho e herdeiro que ele tanto precisava. Há uma teoria, aliás, de que Henrique VII consumou o casamento com Elizabeth de York antes deles se casarem oficialmente, para garantir que ela fosse fértil. E é claro que isso é possível, já que o bebê nasceu um mês antes. Enfim, cumprindo seu dever, Elizabeth foi coroada em novembro de 1587 e, contra todas as probabilidades, eles se tornaram muito afetuosos um com o outro. O casamento tornou-se muito bem sucedido em todos os aspectos. Elizabeth deu a Henrique VII outros 6 filhos, incluindo, claro, o futuro Henrique VIII. Tudo estava bem, até que em abril de 1502 a corte foi mergulhada em luto quando o filho mais velho e herdeiro, Arthur, morreu repentinamente, supostamente da doença do suor, como se disse na época. Porém, as análises modernas sugerem que foi uma doença persistente como tuberculose. Elizabeth confortou seu marido em luto e disse que ainda lhe daria um filho e logo engravidou novamente. Mas vamos nos desviar um momento do filho para falar das filhas, porque muitas vezes se esquece que Henrique VII e Elizabeth de York tiveram 2 meninas bastante importantes, Margaret e Mary. Margaret se casou com James IV da Escócia em 1503 e o casamento durou 10 anos, até a morte dele em batalha contra o Henrique VIII. A Margaret, então, se tornou regente para seu filho pequeno, James V, até que ele atingiu a maioridade em 1515. A Margaret foi realmente fundamental na formação da dinastia Stuart e foi a avó de Maria, rainha dos escoceses, e a bisavó do futuro rei da Inglaterra, o filho de Maria, James VI da Escócia, que foi considerado James I da Inglaterra e da Escócia unidas em 1603. Já Maria, a mais nova das princesas, se casou com o rei da França, um casamento ainda mais prestigioso, e foi rainha consorte por um total de 3 meses. Luís XII era muito mais velho que Mary e ela não estava entusiasmada em se casar com ele, mas ela não precisou lidar com isso por muito tempo, sortuda. Eles se casaram em outubro de 1514 e o Luís faleceu em janeiro de 1515. A Maria acabou se casando então com um homem por quem se apaixonou a caminho da França, Charles Brandon, o melhor amigo de Henrique VIII, que arruinou brevemente sua reputação com esse casamento um tanto quanto chocante e secreto. Enfim, a Elizabeth de York realmente não cometeu erros como rainha consorte. Ela foi bastante influente, mas sem dúvida a mulher que teve a maior influência sobre Henrique VII foi sua mãe, Margaret Beaufort. Ela foi o verdadeiro poder por trás do trono, muito mais que Elizabeth de York. No entanto, Elizabeth foi a mais bem-sucedida das rainhas consortes Tudor, pois foi, sem dúvida, a mais fértil e deixou uma dinastia muito forte para seu marido e seus sucessores. Infelizmente, ela não teve uma vida longa. Elizabeth morreu em 11 de fevereiro de 1503, no dia do seu 37º aniversário, logo após dar à luz a uma filha que faleceu logo em seguida. Ela foi profundamente lamentada em todo o reino, especialmente por sua família. Essa ilustração absolutamente requintada mostra isso muito vividamente, e é da Biblioteca Nacional do País de Gales e foi recentemente descoberta entre os arquivos de lá. No centro você vê Henrique VII vestido de luto, à direita a corte pública também de luto pela morte da rainha, mas o que realmente intriga está à esquerda. Vê-se o quarto privado da rainha e dentro dele estavam as 2 princesas, Mary e Margaret. E se você olhar bem, verá uma pequena figura vestida de verde, com o rosto nas mãos, chorando sobre a cama vazia de sua mãe. Esse é o futuro Henrique VIII, que lamentou sua mãe talvez mais do que qualquer um dos outros filhos.
Muitos anos depois, quando Erasmo, o famoso humanista e estudioso holandês, se referiu à mãe de Henrique VIII, o rei respondeu que ainda não conseguia pensar nela sem dor. Um magnífico túmulo foi encomendado para Elizabeth e mais tarde para seu marido Henrique VII na abadia de Westminster. Ele foi executado pelo renomado escultor italiano Pietro Togiano e é possível ver o quão realistas são os detalhes nessa tumba incrível. Acredito que seja uma homenagem realmente apropriada a respeito e a reverência que Elizabeth de York recebeu como a primeira rainha consorte da Inglaterra Tudor. Ela foi um exemplo de consorte que, infelizmente, nenhuma das suas sucessoras conseguiu igualar. Não quero diminuir o seu papel ao dizer que ela não conseguiu desempenhar um papel tão significativo na política da época, porque para Henrique VII, o que importava mais do que qualquer outra coisa era estabelecer a sua dinastia. Ele precisava que o berçário real estivesse cheio de herdeiros e a Elizabeth fez isso. Sem ela, a dinastia Tudor talvez não tivesse sobrevivido, pois além de dar esses herdeiros, ela também uniu as casas de York e Lancaster, estabelecendo uma base sólida para a dinastia Tudor. O segundo filho e, na verdade, o favorito dela, o queridinho de seus olhos, era o famoso dos monarcas Tudor, Henrique VIII. Ele aqui não vai ter muito destaque. Ele subiu ao trono em 1509, o segundo dos dois únicos reis Tudors que realmente se casaram. Se ele tivesse seguido o exemplo de sua mãe e de seu pai, teria havido apenas uma outra rainha consorte Tudor para falarmos. Mas é claro que não foi assim que as coisas aconteceram. Tenho muitas outras mulheres para falar, graças à história matrimonial de Henrique VIII. E assim como Elizabeth de York, quero falar o máximo possível sobre as próprias mulheres, não apenas sobre o relacionamento com Henrique, porque elas realmente merecem o seu lugar ao sol. Elas são fascinantes por si mesmas. Lembrando novamente que eu tô fazendo uma série de vídeos sobre os Tudors, então cada uma delas vai ter um vídeo bem extenso. Bem, vamos começar com a primeira dessas esposas, Catarina de Aragão. Uma das primeiras coisas que Henrique VIII fez ao se tornar rei em 1509 foi se casar com Catarina. Mas ela já havia se casado antes. Antes, mais jovem, ela havia se casado com o irmão mais velho de Henrique, o Arthur. Eles se casaram apenas alguns meses antes da morte do Arthur em 1502 e tinha sido uma aliança extremamente prestigiosa para a Inglaterra, ao se unir com a poderosa dinastia da Espanha, Isabel de Castela e Ferdinando de Aragão. Eles eram as potências da Europa e a Inglaterra era um reino pequeno, bastante insignificante comparado à Espanha. Portanto, essa tinha sido uma aliança muito prestigiosa para Henrique VII quando casou seu filho mais velho Arthur com a Catarina. Foi um desastre quando o Arthur morreu jovem, mas o Henrique VII estava determinado a manter a Catarina na Inglaterra e também estava determinado a manter o grande dote da Catarina lá no país. Assim, após a morte de Arthur, o Henrique VII causou ondas de choque ao perguntar para os seus conselheiros se ele mesmo deveria se casar com a própria nora. Mas que bom que essa história não prosperou. Isabela de Castela, ao ficar sabendo do rumor, escreveu repreendendo, dizendo uma coisa muito má que ofende os meus ouvidos. E é claro que a própria Catarina não estava encantada com a ideia de se casar com o seu sogro idoso. Mas eu acho que o Henrique VII estava fazendo, na verdade, um pequeno truque. Ele queria que Catarina de Aragão realmente se casasse com seu filho mais novo, o futuro Henrique VIII. E para persuadir Ferdinando e Isabela, que estavam sendo um pouco difíceis quanto a isso, ele pensou, vou propor algo chocante. Comparado a esse cenário, o seu filho Henrique parecia um candidato ideal. E de fato, foi exatamente isso que acabou acontecendo. Ferdinando e Isabela logo concordaram com o contrato de casamento entre os dois, mas ele só foi finalizado após a morte de Henrique VII. E como eu disse, uma das primeiras ações de Henrique VIII foi se casar com a bela princesa espanhola, que era cerca de 5 anos mais velha que ele, mas ainda muito bela e muito atraente. Eu acho que o jovem Henrique realmente estava atraído pela sua cunhada. Aí tudo parecia estar muito bem, porque logo depois a Catarina ficou grávida e em janeiro de 1511 ela deu à luz a um filho,
que foi batizado de Henrique. Houve grandes celebrações. Henrique VIII comemorou da única maneira que ele conhecia, com um grande torneio de justa. E você vê uma representação disso aqui. Ele está justando em honra de Catarina. Você pode ver a Catarina assistindo da Galeria Real e pode até ver as iniciais do cavalo de Henrique, as letras K, decorando as vestes do cavalo. Tudo parecia promissor, mas apenas um mês depois aquele filho estava morto. Na verdade, a Catarina não teria mais nenhum outro filho sobrevivente. Ela sofreu uma série de abortos espontâneos e natimortos e ao final de seus anos férteis havia dado a Henrique apenas uma criança sobrevivente, a princesa Maria, nascida em 1516. E como uma princesa real, Maria foi oferecida no mercado matrimonial como noiva potencial para vários pretendentes durante sua infância e adolescência. O ano de 1522 foi bastante decisivo na vida da Catarina de Aragão, pois foi o ano em que essa senhora apareceu na corte, Ana Bolena. Ana Bolena desempenhou um papel proeminente desde a sua chegada, participando de um baile de máscaras e muito apropriadamente interpretou o papel da perseverança. No entanto, Henrique VIII não notou Ana Bolena logo de imediato. Foi apenas por volta de 1526 que ela se tornou a obsessão dele. E a partir de então, ele não conseguia pensar em outra coisa senão livrar-se de sua primeira esposa e se casar com ela. A pobre Catarina acabou sendo rejeitada enquanto Henrique lutava para anular o casamento, argumentando que ele era inválido, pois, segundo ele, Catarina havia consumado seu casamento com seu irmão Arthur. Ele citou uma passagem da Bíblia de Levítico que dizia que, se um homem se casasse com a esposa de seu falecido irmão, eles ficariam sem filhos. Ele parecia esquecer que eles não estavam exatamente sem filhos, pois tiveram uma filha. Mas Henrique sendo Henrique, ele afirmava que o casamento tinha sido consumado e Catarina afirmava que não. E dessa questão dependia grande parte da futura história da Inglaterra. Aqui vemos uma cena muito dramática, imaginada no século XIX. É um típico quadro que dramatiza o período Tudor, mostrando Catarina de joelhos durante o julgamento, implorando Henrique que desse e dissesse o que ela havia feito de errado, perguntando como ela o ofendeu. E é claro, ele não tinha resposta para dar. Mas também ele não precisava de uma. Já havia se decidido que se livraria de Catarina de qualquer maneira. E aí, ele a baniu da corte e Catarina viveu seus últimos dias em crescente miséria, mudando-se por uma série de casas nos Midlands. Ela morreu em janeiro de 1536 e aqui você pode ver o seu túmulo na Catedral de Peterborough. Catarina de Aragão teria sido a esposa perfeita, a rainha consorte ideal. O seu único fracasso foi não ter dado a ele o filho que ele precisava. Ela foi, é claro, substituída por Ana Bolena, nascida por volta de 1501. Assim, quando ela se casou com Henrique VIII em 1533, ela já estava na casa dos 30 anos. Ana era filha de Thomas Bolena e Elizabeth Howard, da poderosa família Howard. Ana Bolena era uma jovem extraordinária, com um intelecto impressionante. Ela era conhecida por ser muito aplicada e precoce em seus estudos. Quando ela tinha cerca de 12 anos, ela foi enviada para servir como dama de companhia de Margarete da Áustria, que era regente dos Países Baixos. A Ana permaneceu na corte de Margaret em Mechelen. A Margaret gostou muito de Ana Bolena e a chamava de Le Petit Boleyn, a pequena Bolena. Ela mostrou então grande afeto e elas se tornaram muito queridas. Em 1514, a Ana foi transferida para a França para servir a casa de Mary Tudor, Maria Tudor, irmã de Henrique VIII, quando ela se casou com Luís XII da França. O casamento durou apenas 3 meses, pois o Luís faleceu logo depois. Mas a Ana continuou na França, servindo a nova rainha Cláudia, esposa do rei Francisco I. Em 1522, como eu mencionei antes, Ana retornou à Inglaterra e fez sua entrada na corte de Henrique VIII. Não há dúvida de que ela chamou muita atenção. Ela era bem carismática, mesmo não sendo um modelo de mulher bonita na época. Ao olhar seus retratos, pode-se pensar que ela era assim, muito atraente.
especialmente entre as 6 esposas de Henrique. Contudo, esses retratos foram pintados durante o reinado de sua filha Elizabeth I e tendem a ser mais lisonjeios do que os retratos contemporâneos de Ana. Vemos aqui um esboço de Holbein que pode ser de Ana Bolena, feito durante a sua vida. Definitivamente não eram então suas características físicas que a tornavam mais atraente. Ela foi descrita como magra, com um busto um pouco avantajado, o que naquela época parecia ser considerado um defeito sério. No entanto, ela tinha olhos escuros convidativos. Como eu mencionei, foi seu carisma, sua autoconfiança, sua inteligência e seu senso de humor que a destacaram. Ela falava com sotaque francês, se vestia no estilo francês, tendo passado vários anos lá na França, o que a fazia parecer mais francesa do que inglesa. Uma vez que Henrique VIII finalmente notou Ana, ela se tornou uma obsessão que durou 7 anos, até que ele finalmente conseguisse se livrar de seu casamento com Catarina de Aragão e pudesse se casar com Ana Bolena. Aliás, isso não aconteceu exatamente nessa ordem. Ele se casou com Ana em segredo em janeiro de 1533, enquanto a anulação oficial só foi concedida em maio. Aí, em setembro de 1533, ela deu à luz, não a tão esperada criança do sexo masculino, mas sim uma filha, Elizabeth. Henrique VIII ficou profundamente desapontado e humilhado, pois sabia que o mundo todo estava o observando. Ele havia desafiado a igreja e o cenário político para se casar com Ana, rompendo com Roma, criando a Igreja da Inglaterra e fazendo-se chefe supremo. Tudo isso para se casar com Ana Bolena e gerar um filho com ela. Mas isso não aconteceu. A Ana engravidou novamente, mas sofreu pelo menos 2 abortos espontâneos depois do nascimento de Elizabeth. Em 1536, a Ana era descrita como uma mulher magra e envelhecida aos 35 anos. Eu acho essa descrição absolutamente horrível, mas naquela época ela já era considerada passada em termos de idade. A gente pode ver a tensão que tudo isso causou em seu semblante, como é mostrado nesse retrato contemporâneo. Aí, em janeiro de 1536, no mesmo dia em que a Catarina de Aragão foi enterrada na Catedral de Peterborough, a Ana Bolena sofreu seu último aborto. Ela estava com 14 semanas de gestação e as parteiras relataram que era possível identificar que o feto era um menino. Ana havia perdido o seu salvador. No dia 19 de maio de 1536, ela foi decapitada na Torre de Londres. Esse é um retrato quase contemporâneo da execução, embora mostre o carrasco com um machado, quando, na verdade, a Ana foi executada com uma espada. O Henrique VIII fez questão de mandar buscar um espadachim de Calais para garantir uma morte mais rápida. Detalhe que ele já havia mandado chamá-lo antes mesmo da Ana ser julgada. Mas por que ela foi julgada? Seu verdadeiro crime foi não ter dado um filho a Henrique, mas oficialmente ela foi acusada de adultério, não apenas com um homem, mas com 5, incluindo seu próprio irmão George Bolena. A gente acredita, os historiadores, que essas acusações foram inventadas e orquestradas por Thomas Cromwell, que desempenhou um papel fundamental em sua queda. Embora o Cromwell seja responsável por muitos dos avanços no reinado do Henrique VIII, a gente não pode absolvê-lo do que aconteceu com a Ana. Eu acredito firmemente que ela era inocente das acusações de adultério, pois era uma mulher astuta, com muita experiência na corte e sabia que correr esse risco seria suicídio. Mesmo depois da sua morte, a Ana deixou marcas que o Henrique não conseguiu apagar. Se você for ao grande salão do Hampton Court, você verá algumas iniciais entrelaçadas de H e A que os carpinteiros reais não conseguiram remover completamente. Além disso, nos detalhes do teto do grande salão, você ainda pode ver vestígios do emblema do falcão da Ana Bolena, o símbolo de sua herança. Porém, o legado mais significativo de Ana foi sua filha Elizabeth I, e foi a maior ironia da história. Porque, após tantos esforços para ter um filho homem, foi justamente a sua filha que se tornaria o verdadeiro orgulho da dinastia Tudor. Enfim, tudo como Henrique havia solicitado, e na pressa para colocar as iniciais da próxima esposa, os pobres carpinteiros ficaram ocupados durante os próximos anos. Mas esse falcão remanescente foi enviado para os historiadores como uma relíquia do que sobrou do grande salão de Hampton Court e foi restaurado lá.
Ele apareceu em um leilão e foi comprado por um colecionador. Aqui você pode ver um pouco do vermelho das rosas Tudor e os que estão no grande salão hoje estão cobertos de fuligem e foram pintados de preto. Esse está no seu estado original. Imagina quando eu recebi essa figura, como eu fiquei extasiada. Enfim, o Henrique tirou o pai da forca e no dia seguinte à execução da Ana, ele ficou noivo da esposa número 3, Jane Seymour. E eles se casaram 10 dias depois. Então ela entra para a história como a esposa favorita de Henrique VIII. Eu não acredito, mas quem ela era? Bem, ela era filha de uma família com boas conexões reais. Sir John Seymour era seu pai, um cortesão de longa data, e Marjorie Wentworth era sua filha. Através de sua avó materna, Jane podia traçar sua descendência do rei Eduardo III. Então ela até tinha uma linhagem boa. O lar da família Seymour Wolf Hall ficava em Wiltshire. Normalmente se relata que Henrique VIII ficou atraído por Jane Seymour pelo simples fato de que ela era o oposto de Ana Bolena, tanto fisicamente quanto em caráter. Chapuis a descreveu como a senhora mais gentil que eu já conheci. E é claro, isso era muito diferente da enérgica Ana Bolena. No entanto, Chapuis admitiu que em aparência a Jane não compensava. Ela tinha estatura mediana, era muito pálida e ele não conseguia entender por que o rei foi tão atraído por ela. Chapuis comentou que Henrique deve ter sentido a alegria e o prazer que um homem sente ao se livrar de uma égua velha, magra e maliciosa, na esperança de logo conseguir um bom cavalo para montar. Que horror! A Jane Seymour era esse novo bom cavalo. Ela entrou na corte bem jovem, primeiro servindo a Catarina de Aragão e depois foi transferida para a casa de Ana Bolena após o exílio de Catarina. Não há muito o que dizer sobre Jane Seymour, não há muita evidência de sua instrução, e há indícios de que ela era de fé católica em uma época em que a fé reformada estava sendo favorecida. Ela apoiou aqueles que participaram da peregrinação da graça, mas logo aprendeu a sua lição, pois Henrique VIII não queria outra rainha que, como Ana Bolena, tentasse se intrometer nos assuntos de Estado. Ela rapidamente foi repreendida e se contentou em desempenhar o papel de uma consorte obediente dali em diante. Ela costuma ser citada como a esposa que Henrique VIII mais amou, porque era isso que ele queria que a posterioridade acreditasse, por um bom motivo. Jane foi a esposa que lhe deu um filho. Ela teve sucesso onde as outras duas falharam. No dia 12 de outubro de 1537, ela deu à luz Eduardo no palácio de Hampton Court. E ela morreu 12 dias depois. Geralmente diz que foi por uma espécie de infecção pós-parto. Mas, na verdade, pesquisas recentes de Alison Way sugerem que é muito mais provável que ela tenha morrido de intoxicação alimentar. Ela foi a esposa favorita? Como eu mencionei, Henrique gostava de nos fazer acreditar nisso, pois foi Jane que lhe deu um filho. Henrique foi enterrado ao lado de Jane, mas não podemos esquecer que antes dela engravidar de Eduardo, o Henrique disse a quem quisesse ouvir que se arrependia de ter casado com ela, afirmando que havia mulheres muito mais bonitas na corte. E dentro de uma semana após a morte de Jane, ele foi descrito como o viúvo mais alegre já visto. Então, não acredite nessa ideia que Jane foi a esposa favorita. Eu acho que o Henrique não amou ninguém. Agora vamos falar uma das minhas esposas favoritas, Ana de Cleves. Ela foi a rainha consorte mais bem-sucedida de Henrique VIII. Ela nasceu em 1515 em Düsseldorf, às margens do Reno, na atual Alemanha, e filha do Duque de Cleves. Ela foi apresentada como a possível quarta esposa para o Henrique graças a Thomas Cromwell. Holbein, o retratista da corte Tudor, foi enviado para pintar Ana de Cleves e sua irmã Amélia. Ele gostou do que viu e aceitou se casar com ela sem tê-la visto. Bem, quando ela chegou, as coisas não correram muito bem. Henrique VIII notoriamente odiou Ana de Cleves. Mesmo que ela tenha ficado conhecida como a esposa feia, eu não acho que tenha sido pela sua aparência que o casamento não deu certo. Existem relatos bastante elogiosos sobre a aparência da Ana. Creio que o problema tenha sido mais sua falta de refinamento cortesão, o que Henrique desprezou. Mas, na verdade, acho que a Ana foi a que teve a fuga mais afortunada. Especialmente quando se vê que Henrique já estava inchado
gordo e muito além do seu auge. Graças a um excelente acordo pré-nupcial, a Ana de Cleves se saiu incrivelmente bem após a anulação, que foi concluída rapidamente. O casamento deles foi o mais curto de todos os de Henrique, anulado com menos de 6 meses. A Ana recebeu 5 palácios e uma anuidade de 20 mil libras por ano, tornando-se a divorciada mais feliz e a mulher mais rica da Inglaterra. O que eu mais adoro na Ana de Cleves é que ela não insistiu em princípios. Quando percebeu que o Henrique queria anulação, concedeu sem questionar, pois via sabedoria nisso. Ela aprendeu com o exemplo das suas predecessoras, principalmente Catarina de Aragão. Ela manteve boas relações com o rei. De fato, houve até alguns rumores de que ele podia se casar novamente com Ana de Cleves em algum momento. Ela também manteve uma relação boa com as 2 filhas de Henrique, principalmente Elizabeth. E eu acredito que a influência de Ana de Cleves sobre a pequena princesa foi profunda, especialmente no que diz respeito a ser prática, uma habilidade que Elizabeth pode ter aprendido com sua madrasta. Ana de Cleves se dava bem com todos, o que é uma conquista muito rara para qualquer pessoa na corte Tudor. Você não encontrará uma palavra ruim sobre ela. Ela viveu o resto de seus dias muito feliz e morreu em 1557 durante o reinado da filha de Henrique, Maria. Logo após se livrar de Ana de Cleves, felizmente de maneira não violenta, o Henrique VIII casou-se com uma das damas de companhia de Ana, Catherine Howard, que provavelmente era só uma adolescente na época, mais de 30 anos mais jovem que o Henrique. Ela foi colocada no caminho do rei por seu ambicioso tio Thomas Howard, duque de Norfolk, que também era tio de Ana Bolena. Ele estava tentando novamente colocar uma sobrinha no trono da Inglaterra. Ela era prima de 1º grau de Ana e, um fato menos conhecido, prima de 2º grau de Jane Seymour, mostrando que ela também era bem conectada. Até tempos recentes, a Catherine Howard era vista como uma jovem frívola, superficial e não particularmente inteligente, com a fama de se envolver em vários casos extraconjugais devido à sua suposta falta de controle. No entanto, felizmente, historiadores mais recentes reviram essa visão, analisando o fato de Catherine Howard não teve muita escolha ou liberdade de ação, como a maioria das mulheres na época Tudor. Ela estava sujeita aos caprichos e à vontade de seus parentes masculinos e outras figuras poderosas que controlaram a sua vida. Não tenho certeza também se ela teve escolha ao se casar com Henrique VIII. Pouco tempo depois de se casar com ele, começaram a surgir rumores sobre o passado da Catherine, incluindo o fato de que ela não era virgem quando se casou com o rei. Diziam que ela havia tido um relacionamento com seu mestre de música, Henry Manox, quando ela tinha apenas 13 anos. Depois disso, houve o caso com Francis Dereham, também da casa da duquesa de Norfolk, onde Catarina foi criada. No entanto, o mais grave de tudo foram os rumores de um caso atual entre Catarina e um membro da casa do rei, o Thomas Culpeper. Dizia-se que Jane Bolena, cunhada de Ana Bolena e esposa de George, facilitou o caso entre Catherine e Culpeper. Jane Bolena, que serviu 5 das rainhas Tudor, é uma figura fascinante e eu pretendo contar mais sobre ela em outro momento. Quando o caso veio à tona, tanto Catherine quanto Jane foram condenadas à morte e executadas em fevereiro de 1542. O monumento da Torre de Londres, próximo à capela de São Pedro et Vinica, marca o local de suas execuções. Eu vou falar mais sobre o suposto caso, que eu acredito que não foi um caso e foi mais algo como ameaças de Thomas Culpeper para se encontrar com a jovem Catarina do que outra coisa no vídeo específico dela. Mas enfim. Agora sobre a 6ª e última rainha consorte, Catherine Parr, a esposa que sobreviveu. Muitas vezes ela é retratada como uma mulher de temperamento brando, quase como uma enfermeira de Henrique VIII. No entanto, ela foi muito mais que isso. Catherine era uma intelectual poderosa, uma radical religiosa e politicamente astuta. Ela não era uma mulher sem senso comum e compreendia bem o funcionamento da corte. Antes de se casar com Henrique VIII, ela havia sido casada 2 vezes.
Primeiro com Edward Burgh, que morreu na casa dos 20 anos, e depois com John Neville, terceiro barão Latimer, que tinha o dobro de sua idade e enfrentou dificuldades por suas crenças católicas e por se opor ao casamento de Henrique com Ana Bolena. Catherine, por outro lado, era uma radical religiosa, adepta aos novos ensinamentos protestantes que estavam se espalhando pela Alemanha e por toda a Europa. Após a morte de seu segundo marido, a Catherine foi servir na casa da filha mais velha de Henrique VIII, a Mary, a Maria. Foi nesse ambiente que o Henrique a conheceu e rapidamente se apaixonou por ela. Em questão de meses, ele decidiu que ela seria sua sexta esposa. Embora, na verdade, o coração da Catherine já estivesse comprometido, porque até então ela havia se apaixonado por Thomas Seymour, irmão da falecida rainha Jane Seymour. Mas isso, é claro, que não importava para Henrique. Ele enviou Seymour para Bruxelas e casou-se com Catherine em Hampton Court em julho de 1543. Já que ela não pôde se casar por amor, pelo menos ela pôde se entregar às suas paixões intelectuais. Ela fez inúmeras traduções e também escreveu livros, como Lamentações de uma Pecadora, textos religiosos bastante radicais que quase colocaram em sérios apuros. Na verdade, um mandado de prisão foi emitido contra ela, graças a uma conspiração dos conservadores da corte. Mas a Catherine conseguiu se inteirar do que estava acontecendo e implorou a Henrique que a perdoasse, realmente se esforçando para sair da encrenca e salvar sua vida. Assim, ela foi a esposa que sobreviveu, vivendo mais que Henrique, e morreu em janeiro de 1547. Com uma pressa indesejada e causando ondas de choque pela corte e pelo país, apenas 4 meses depois, Catherine Parr, que se esperava que ficasse viúva por pelo menos um ano, casou-se com um homem que sempre desejou, o Thomas Seymour. Finalmente, após 3 casamentos, seu quarto foi feito por amor. Ela e Seymour foram viver em Chelsea com a princesa Elizabeth e também Lady Jane Grey. Mas isso não durou muito, porque Thomas Seymour se tocou em Elizabeth, que tinha apenas 13 anos, e começou a prestar atenção de forma inapropriada, o que fez com que Catherine tirasse Elizabeth de Chelsea. Naquele momento, a Catherine Parr estava grávida, pela primeira vez. Ela se mudou para o castelo de Studley para o parto, mas infelizmente não sobreviveu muito tempo após dar à luz a uma filha de vida curta. Bem, eu acho que o legado da Catherine Parr é o trabalho que ela deixou, seu legado intelectual e a influência que ela exerceu em seus enteados, Elizabeth e também Edward, que se tornaria um radical religioso tanto quanto Catherine. Por fim, eu acho justo dizer, em termos de impacto das rainhas consortes Tudor, que elas tinham um grande potencial. Todas, ou a maioria, eram mulheres muito resilientes, engenhosas e algumas também eram até inteligentes, não vou citar nomes. Mas elas eram limitadas pelo fato de servirem a uma dinastia muito frágil. E o que essa dinastia precisava, mais do que qualquer outra coisa, eram herdeiros homens. Portanto, essa obsessão em gerar herdeiros, que se direcionava aos destinos das rainhas consortes Tudor, restringiu a sua liberdade de ação, assim como a vida de outras mulheres na Inglaterra Tudor, de modo que nunca puderam realizar o seu potencial.